Gente, hoje eu quero falar sobre a teoria da conspiração. Tem muito tempo que eu não passo por aqui, é verdade, mas hoje eu não resisti. Eu tenho recebido muitas dessas teorias da conspiração no meu WhatsApp. As pessoas recebem vídeos, recebem alertas, recebem mensagens baseadas nesse tipo de teoria e elas enviam para todos os seus contatos, porque elas têm medo. E elas então querem que os seus contatos saibam o que realmente está acontecendo por debaixo dos panos. Elas fazem isso com uma boa intenção, porque amam. Elas levam essas notícias e proclamam e divulgam essas teorias. E em geral, nenhuma teoria da conspiração traz coisas boas nelas mesmas. Em geral, o propósito das teorias da conspiração é trazer medo, é trazer desânimo, é trazer desespero, é levar as pessoas a ficarem acuadas e com medo até quase que de sair de casa. Essas últimas teorias da conspiração estão relacionadas às vacinas. E aí dizem que as vacinas têm sido fabricadas por pessoas relacionadas aos Illuminati e elas querem, na verdade, inocular um chip no organismo dos indivíduos para que eles sejam monitorados e até mortos se tomarem essas vacinas. Haja paciência. Há muitos e muitos anos tem havido teorias da conspiração em relação às vacinas. Há 200 anos atrás, por exemplo, ou mais, a varíola era uma doença que estava matando muita gente aqui nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Logo, alguns pesquisadores tiveram a ideia de desenvolver um medicamento para combater a varíola, e esse medicamento foi a vacina. No meio dos cristãos, onde em geral essas teorias da conspiração ganham tanto terreno, muitos começaram a falar contra a vacina da varíola. Havia aqueles que eram a favor, aqueles que eram contra, havia aqueles que diziam isso é contra Deus, outros diziam não, Deus deu para o homem inteligência para desenvolver esse medicamento. Enfim, um homem chamado Jonathan Edwards, piedoso, pastor, cheio de Deus, um homem que Deus usou para trazer 2 avivamentos aqui nos Estados Unidos, um homem que escreveu livros como A Vida de David Brainerd, Afeições Religiosas e outros tantos. Homem piedoso. Ele se colocou como voluntário para que fosse testada nele a vacina contra a varíola. Infelizmente, Jonathan Edwards morreu. Mas por causa da disposição dele em que a vacina contra a varíola fosse desenvolvida, e ela foi, hoje milhões e bilhões de pessoas são beneficiadas, porque não se fala mais de gente morrendo assim com varíola. Porque lá atrás, um cristão que tinha um temor de Deus no coração e que sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus e que sabia mais que o propósito dele no mundo era servir a humanidade, as pessoas por quem Jesus havia morrido, ele se dispôs a ajudar outros. Infelizmente, isso acabou custando a vida dele. Mas desde aquela época, essas teorias da conspiração relacionadas às vacinas, essas teorias já existiam. Em relação, por exemplo, à poliomielite, aquela doença que vem sobre as crianças e que paralisa a perna das crianças. Há décadas no Brasil nós tomamos aquelas gotinhas, e essas gotinhas servem para combater essa doença que é a poliomielite ou a paralisia infantil. Em muitos países, há muitas crianças que não conseguem andar e que se tornam adultos e não conseguem andar. Principalmente os países ali do Tão, lá no Afeganistão, lá no Quirguistão e outros países assim. Aquelas pessoas não aceitam a vacina contra a poliomielite porque elas também estão sendo afetadas pelas ideias das teorias da conspiração, que dizem, é vacina americana, o americano está querendo colocar algo em você para controlar você, então não tome. E aí várias crianças desenvolvem a paralisia infantil e se tornam adultos que não conseguem andar. Então, paciência. Antes de ficar dando ouvidos às teorias da conspiração, busque a palavra de Deus, o temor do Senhor. Ah, mas foi um pastor que disse, um profeta, um homem de Deus. A Bíblia nos diz que nós devemos não julgar o profeta, mas julgar as profecias.
O homem de Deus pode errar também, trazer uma palavra que não seja vinda de Deus. Isso acontece, é possível de acontecer. Por isso a Bíblia nos chama para julgar as profecias. Não é para julgar fora o profeta, ou aquele homem ou mulher de Deus que falaram aquilo, mas considerar aquilo que ele está falando para verificar se é correto ou não, à luz da palavra de Deus, à luz dos princípios de Deus. Entenda bem, a marca na testa, a marca na mão, as pessoas dizem, mas é coisa da besta, é coisa do anticristo, para dominar a humanidade. Lá em Apocalipse, essas marcas, elas são colocadas pelas pessoas propositadamente, elas têm a intenção de colocarem essas marcas nelas mesmas para se levantarem contra Deus. Não é assim, eu nem sabia, eu coloquei a marca do... Não. Há uma intencionalidade de se levantar contra Deus, porque o anticristo se levanta contra Deus e contra o conhecimento de Deus, é uma rebelião contra Deus. Então não tem nada a ver com vacina, é o chip do cartão de crédito, é o chip do celular. Não. As marcas são colocadas sobre as pessoas que intencionalmente, deliberadamente, propositadamente, com decisão do coração, se levantam contra Deus e contra Cristo, porque estão ao lado do anticristo. Então não tem a ver assim com, eu não sabia, acabei tomando, Fique livre desse medo em nome de Jesus. E julgue as profecias. Não o profeta pode errar. Como o professor, que tem o dom de mestre, pode dar uma aula que seja ruim. Nem por isso, porque ele deu uma aula ruim, que ele deixa de ser professor. Entendeu? O profeta também pode falar alguma coisa que não seja acurada, não seja correta, e continua sendo profeta. Mas avalie todas as coisas, examine todas as coisas, busque a palavra de Deus e não fique divulgando essas teorias da conspiração. Nós devemos ter no nosso coração o temor do Senhor e a confiança no Senhor. Certa vez usaram essas teorias da conspiração contra Jesus e disseram, mestre, fuja, porque Herodes está querendo te matar, sai daqui. Jesus ouviu essa teoria da conspiração para que ele não cumprisse a missão dele, e Jesus disse assim para essas pessoas que lhe falaram isso, olha, fala com aquela raposa, que eu vou continuar o meu trabalho hoje, amanhã, e no terceiro dia eu vou para Jerusalém para ser morto, mas agora eu vou continuar cumprindo a minha missão. Então faça isso. Não se deixe ser acuado pelo medo, pelas teorias da conspiração. Cumpra a missão que Deus te deu. Continue a proclamar Jesus, o amor do Senhor. Continue a dizer para as pessoas quem Jesus é. Mostre a sua confiança em Deus. A sua vida não está nas mãos dos homens, dos governos. A sua vida está nas mãos de Deus. Então caminhe assim, com a confiança no Senhor e sabendo que se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Então que esse vídeo, muito mais do que os vídeos de teoria da conspiração, possa chegar a muito mais gente. E paciência. Vamos cumprir a nossa missão. Com alegria e com temor de Deus no coração. E não com temor de homens, de vacinas, de Illuminati, de Bill Gates, de Jorge Soros. Não, com o temor de Deus no coração. É Ele quem está sentado no trono. O Senhor dos senhores, o nosso Deus. Ele é quem domina sobre tudo e todos, governa sobre tudo e todos. E a nossa vida está nas mãos dEle. Andemos com o temor de Deus no nosso coração. E não com o temor de homens.